administrativos. Então, um para a guerra e o outro para a administração. Tá? Então, sempre 2 cônsules. Em caso de perigo extremo, perigo excepcional, eles escolhiam uma pessoa só para governar o país. Esta pessoa teria poderes extraordinários por 6 meses. Chama-se o ditador. Tá? Mas só em caso de perigo extremo, gente. Por exemplo, Roma foi invadida, Roma teve uma peste, Roma teve uma erupção vulcânica, alguma coisa assim terrível. Tá? Então, 6 meses, o cara está lá para resolver o problema. Ele tem amplos poderes. Você sabe por que mataram Júlio César? Porque o Júlio César queria se tornar ditador perpétuo, vitalício de Roma. Exatamente isso. Por isso que os caras mataram o Júlio César. Negativo! É pelo prazo máximo de 6 meses. Tá? Não tem choro, nem vela, nem fita amarela gravada por nome dela. A Júlio César falou assim, mas eu quero ficar porque o povo me ama. Já é? Então fique, vai acontecer com você. Tá? Depois eu vou contar essa história. Depois do ditador vieram os pretores. Né? Veja, os pretores, jovens, são aqueles que aplicam a justiça. Né? Então veja, eles aplicavam a justiça dentro de Roma para os cidadãos romanos, tá? E fora de Roma para os estrangeiros. Tá? Então matou, morreu, roubou, estuprou, vai para a mão do pretor. Tá? Ele que vai aplicar. Você sabe que o direito romano, o direito para o cidadão romano, ele é mais light. Para o estrangeiro ele é mais pesado. É sempre assim. Tá? Para o cidadão, mais tranquilo. Agora para o estrangeiro, cacete. Psicologia do cacete. Censores. Sabe o que os censores faziam? 2 coisas. O censo e a censura. O que é o censo? É a contagem da população. Tá? Veja, você diz para mim, senhor, é fácil fazer o censo hoje? Ah, hoje é. Tranquilamente. Você nunca respondeu o censo? Os caras vão lá para casa com um questionário desse tamanho aqui, ó. Eu tenho um saco blindado. Cadê o som do seu? Vamos lá. Quanto que você ganha? Quantas pessoas moram aqui? Você tem que responder certinho, né? É saco, mas responde certinho. Eles fazem por amostragem, correto? Jogam no computador lá, tranquilamente. A estatística geralmente dá certinho. Você veja como a matemática evoluiu também. Por amostragem lá eles conseguem. Naquela época não era assim. Você sabe como é que eles faziam o censo? Eles faziam da seguinte maneira: o cara tinha que ir no local onde ele nasceu, para ele se recensear. Foi o que aconteceu com Maria e José, quando nasceu Jesus. Veja, quando nasceu Jesus, os romanos tinham decretado o censo. Todo mundo tem que voltar à sua cidade natal para ser recenseado. É lei. Pode ir. Então todo mundo saiu e voltou para a sua cidade. Era muito complicado. E a censura? A censura, principalmente dos espetáculos públicos. Veja, o teatro, sabe que o teatro é uma coisa fortíssima para eles lá. As peças de teatro, pelo amor de Deus, meu. Abria a cortina assim, parecia um cara pelado. Cidadãos de Roma! Violentei a minha mãe. Sessão da tarde. Teatro negro, teatro grego, teatro romano era pesado. Veja, muitas coisas que hoje para nós, se você visse, você diz, meu Deus, isso é pornográfico, indecente, imoral. Era normal para eles. E muita coisa que para nós hoje seria normal, para eles seria imoral. Inclusive, lembra que eu comentei com você uma das coisas interessantes que vai acontecer aqui na sequência? É o seguinte, os questores, veja, os questores, eles cobravam os impostos das pessoas. Eles eram muito mal vistos. Esse aqui não traz nada, ele só vem cobrar. Não raras às vezes o cara dava uma pedrada na cabeça dele. Sabe o que o cara fazia? Ele chegava lá e dizia o seguinte: eu vim cobrar os impostos, mas não tenho dinheiro. Não tem? O que você tem então aí para oferecer para o Estado? Não tenho nada. Não, alguma coisa tem que ter. Vamos ver esse papel! Café. Por gentileza, você gostaria de pagar imposto para o Estado? Claro que não é assim. Quando o cara não tinha nada para oferecer, você sabe o que eles levavam? Os filhos deles. Eles levavam os filhos. Veja, então, sabe para que eles levavam os filhos? Mocinha bonitinha, engraçadinha e tal. Vai trabalhar no Dream Style.
Ei, horrorosa! Vai pra cozinha, de novo. E assim que funciona. Ô, Sérgio, você tá... Irmã, desculpa. Olha a cabeça, olha aqui. Fazer o possível. Perdoe. Eu tinha visto, prometo melhorar. Ai, meu filho. Se não me avisasse, pelo menos eu só aviso. Controle assim uma semana, sabe? Ai, meu barriga. O que vai acontecer é o seguinte: as pessoas cobravam os impostos e não tinha dinheiro, levavam os filhos. Agora nem eu sei disso. Tem que falar. Sabe o que eles faziam? Eles cuidavam da cidade. Por exemplo, não podia faltar pão e não podia faltar água. Tá? Tendo pão e tendo água, pelo menos morrer os caras não morrem. E outra coisa que eles cuidavam, dos edifícios públicos. Tá? Então eles cuidavam dos edifícios públicos, porque os caras pichavam os edifícios públicos. Mas sabe quem é que pichava os edifícios públicos? Agora, professor, você está brincando com a verdade. Sério? Quem pichava os edifícios públicos eram as mulheres. Vocês não sabiam disso, né? As mulheres de Roma, elas saíam de noite para pichar os edifícios públicos, sabe para quê? Para deixar mensagem para os gladiadores romanos. Elas viam aqueles gladiadores romanos, aqueles brutos, aqueles caras, 8 metros de altura. Era o peito do cara, esse quadro aqui, ó. Só o pelo. Ela ia lá de noite na praia do lado, gladiador Josué, eu sou louca, você quer lutar com você. Eu estou mentindo, cara. Eu não acho. Hoje em dia, eu maluco. Meu Deus do céu. Iam lá pagar. Eu vou trazer um filme, inclusive sábado, venha na revisão. Tá? Venha na revisão, sábado que eu vou mostrar isso pra você. Sábado. As mulheres pichando os troços lá, elas faziam isso em Roma, faziam em Pompeia. Tá? E os gladiadores, quando viam aquilo, ficavam falando. Tá? É verdade, é verdade. Outra coisa também importante, os tribunos da plebe. Veja, os tribunos da plebe eram os representantes da classe plebeia. Tá? E esses representantes da classe plebeia, como o próprio nome já diz, representavam esta classe. Mas eles vão conseguir isso bem mais tarde, tá? Não vai ser já. E o Senado, veja, o Senado romano era o órgão mais importante, que era formado mais ou menos por 300 pessoas, tá? 300 velhinhos que formavam o Senado, porque o cargo deles era vitalício. Sabe o que quer dizer vitalício? Até a morte, tá? Então, só tinha um jeito do senador perder o mandato dele. Sabe qual era o único jeito? O cara ia morrendo. Não, agora. Esse é. Mas era se ele tivesse uma má conduta moral. Você sabe o que quer dizer isso, uma má conduta moral? Por exemplo, digamos, descobriram que o senador tal tem um namorado. Um menino, um namorado. Veja, isso seria considerado uma má conduta moral? Sim ou não? Não. Sim ou não? Não. Negativo. Era uma conduta normal, gente. Era uma conduta normal. Veja, a maioria dos romanos tinham namorados. Sabia disso? É verdade, os gregos, a mesma coisa. Né? Veja, uma má conduta moral